Olá, amigos! Hoje nós vamos falar de um assunto muito pedido: relacionamentos. Nós vamos falar sobre como superar o fim de um relacionamento, que às vezes pode ser muito dolorido, né? Mas para falar de relacionamento, do fim do relacionamento, a gente precisa falar do começo, né? Como é que tudo começa? Como é que tudo se processa? E como aqui no canal a gente fala de espiritualidade, de energias, de mecânica quântica, eu quero dar essa outra visão para vocês a respeito do relacionamento. Eu vou começar falando dos corpos. Nós possuímos 7 corpos. Vou falar dos 4 primeiros, que são os que estão mais ligados à nossa vida terrena. Esse é o nosso corpo físico, que você conhece. Nós temos o nosso corpo energético, né, que é o que nos dá energia, força, prana. Nós temos o nosso corpo emocional e temos o nosso corpo mental. Na mecânica quântica, a gente já ouviu falar, acho que eu já falei aqui para vocês numa aula, que existe um entrelaçamento quântico, né? Quando uma partícula toca a outra e você separa as duas por milhares de quilômetros, quando você toca numa, a outra percebe, né? A outra sente, né? O spin da outra mexe. Se você mexe numa, o spin da outra também mexe. Isso quer dizer o quê? Quando você toca um outro ser, mesmo que rapidamente, existe um entrelaçamento quântico, né? Existe uma troca de energia. Então, todos os nossos relacionamentos, existe uma troca de energia, né? Pode ser uma coisa rápida, como pode ser uma coisa prolongada. E a gente imagina que num relacionamento amoroso, íntimo, a troca de energia ela é muito mais profunda, muito mais intensa. Não é isso? Portanto, a troca de energia é muito mais intensa. E se afastar dessa energia sem deixar em nós nenhuma sequela, nenhum resquício, é impossível. Ok? Então vamos falar primeiro daqueles relacionamentos casuais. Sabe, hoje em dia tá na moda, né? Você encontra uma pessoa, conhece num bar, e aí já tem um relacionamento íntimo com ela naquela mesma noite. E depois, algumas semanas depois, com uma outra pessoa. Vamos pensar energeticamente sobre isso. Se eu tocar uma pessoa, eu tenho essa troca de energia, existe um entrelaçamento, então, ora, eu estou trocando energias e ficando com a energia de uma pessoa que eu mal conheço. E essa pessoa traz a energia de outras pessoas que ela conheceu. Percebe? Então, eu tenho em mim um pouco de todas as energias que aquela pessoa traz. E se eu faço isso muitas vezes, eu realmente posso ficar até doente, né? Energeticamente doente e, consequentemente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente doente. Gente, eu não tenho aqui nenhum conceito moral, entendam isso, tá? Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado para você fazer ou não isso, né? Eu estou dizendo como se processa no seu campo energético e espiritual, tá? Segundo a ciência, a mecânica quântica, ok? Então, assim, não é conveniente, salutar, saudável, energeticamente falando, que você troque de parceiros com frequência, né? E não só de não conhecer essa pessoa, né, de conhecer num bar aqui ou ali, mas também até aquelas que você conhece. Você pode conhecer a pessoa, seu vizinho, seu colega de trabalho. Ah, Ana Paula, eu não saí com um desconhecido, eu saí com alguém que eu conheço. Mas esse alguém pode não ser legal, percebe? Então não é só o fato de você conhecer ou não conhecer. É uma questão de escolher a energia, a pessoa com a qual você vai trocar energia. Porque as energias sexuais reverberam no nosso corpo por pelo menos 6 meses. No mínimo 6 meses. Entende? Então isso é muito profundo, isso é muito sério. Então vamos lá, vamos voltar para os corpos que eu falei. Nós temos o nosso corpo físico, né, energético, emocional e mental. Quando me relaciono com alguém, existe essa fusão desses corpos. Quando há um encontro casual, a fusão ela se dá mais no corpo físico, correto? Físico e energético, que são muito ligados, né? Então já é
uma grande troca de energia e, como eu disse, você tem que escolher bem. Quando você se relaciona mais profundamente com alguém, que envolve o mental e o emocional, então essa relação ela é muito mais forte. E é por isso que é muito difícil acabar com essa relação. Tem gente que diz assim, nossa, eu terminei um relacionamento e parece que tiraram um pedaço de mim. Não parece. Tiraram. Tiraram no sentido, se você considerar que existe uma fusão de pelo menos 4 corpos seus e essa fusão se desfaz, é óbvio que saiu do seu corpo algo. Saiu realmente, entende? Do seu corpo físico pela distância física, do seu corpo energético porque você troca energias com essa pessoa, do seu corpo emocional e mental porque, embora a pessoa esteja afastada, a sua ligação com ela permanece. Existe uma coisa hoje chamada divórcio energético, né? Eu vou falar sobre isso. O que é divórcio energético? Nós temos essa fusão de energia que eu falei para vocês. E quando é um relacionamento, um namoro, um casamento, enfim, algo mais duradouro e profundo, quando você se afasta, não necessariamente você deixou de estar ligado àquela pessoa. É como se existisse fios de ligação com aquela pessoa. E se esses fios, eles conduzem uma boa informação de que ele quer a pessoa que fique bem, de uma saudade boa, né? Tá tudo bem. Então, a energia que vocês estão trocando ainda é benéfica. Porém, quando você termina um relacionamento com mágoa, com dor, essa energia, né, o que passa por esse fio condutor é uma energia ruim, de ódio, de rancor, de mágoa, de raiva. Então, você fica trocando com aquela pessoa, né, ligada àquela pessoa, por uma energia, um combustível ruim, percebe? Que vai normalmente no caminho de ida e volta, né? Porque se você emite algo ruim, você vai receber algo ruim, entende? Então, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente decide se relacionar com alguém, primeiro, penso eu que energeticamente não é saudável você se relacionar puramente pelo campo físico, né? E com muitos parceiros, pelas razões que eu já expliquei. Em segundo lugar, é bom que você se relacione com alguém que haja admiração, que haja respeito. Porque é claro que você não vai conhecer essa pessoa e dizer assim, ah, eu amo. Claro que não, né? O amor é convivência, né? É conhecer. Mas pelo menos algum tipo de admiração seria bom que você tivesse, né? Porque a troca de energia seria energia da admiração, do respeito, né? Para quê? Para começar a construir uma troca de energias positiva. Mas, se esse relacionamento terminou e você está sofrendo, está com dor, eu vou te indicar alguns passos que você deve fazer. Porque se os seus corpos estão ligados a essa pessoa, você tem que começar a desligar os corpos, ok? Então vamos começar pelo corpo físico. O que você deve fazer para desligar, se é essa a sua intenção, né? Se está causando sofrimento a você, se já tentaram tudo, já conversaram. Eu estou dizendo na reta final, tipo assim, não tem mais jeito, terminou e eu estou sofrendo. Aí o que você deve fazer? Desligar primeiro o seu corpo físico. Como é que eu desligo o meu corpo físico? Não vendo, não sabendo, não procurando saber. Existe uma coisa que é ressoar. Você não deve ressoar. O que é ressoar? Já notaram como é uma nota de violão? Você bate na corda e esse som ele fica ressoando, ok? Então você não deve bater na corda. O que é bater na corda? Não veja as redes sociais. Não converse com a pessoa. Não esteja nos mesmos locais. Não procure saber. Bloqueie se for necessário. Ah, Ana Paula, bloquear? Isso não faz de mim uma pessoa inferior. Não. Existe uma etapa mental, emocional e energética para desligamento. E uma delas é essa. É a separação do corpo físico. Então não adianta a pessoa estar lá e você estar cá e você estar olhando a rede social dela.
e você está conversando com ela, você está procurando ver se a pessoa está online. Então, não ressoe. Essa é a primeira etapa para você superar um relacionamento. Não ressoe, não toque a corda do violão, não fale, não converse, não veja nada. Percebe? A segunda coisa. Bom, eu disse que a gente tem a energia, o emocional e o mental. Ana Paula, tudo bem, eu não vejo, não converso, mas não sai do meu pensamento, do meu corpo mental. Sim, isso é muito difícil. Então, o que você vai fazer? Você vai, toda vez que vier um pensamento sobre a pessoa, então você vai pensar o seguinte: se vier um pensamento de saudade, um pensamento positivo sobre aquela pessoa, porque normalmente a gente só pensa nas coisas boas, né? O que você vai fazer? Você vai pensar no lado negativo da pessoa. Você vai pensar na sombra. Ana Paula, isso não é ruim? Eu não vou provocar coisas ruins em mim? Não. Você vai ver a pessoa como ela é. Nós somos duais. Nós temos luz e sombra. Percebe? Então, quando a gente se separa e fica com aquela saudade, achando que nunca mais a gente vai encontrar uma pessoa tão boa, é porque a gente está pensando só na luz da outra pessoa. Sim, ela tem luz, mas ela também tem sombra. E certamente foi a sombra dela que fez a separação. Então pense sim na sombra daquela pessoa. Ah, ela tem essa e essa característica, que são características da sombra dela. Porque aí você vai começando a trazer para um campo real e não para um campo platônico e emocional sobre aquela pessoa. Você vai trazendo para a realidade, entende? E isso vai modificando a sua emoção em relação a ela. Por outro lado, se você pensa só no negativo, só na sombra, isso também não é positivo, porque vai te causando uma sensação de ruim, de que você ficou com uma pessoa que só tinha coisas ruins. Mas como assim? Você ficou casada e namorou uma pessoa que só tinha coisas ruins? Que identificação que você encontrou com essa pessoa? Algo de bom ela tem, não é? E aí então, se você só pensa em coisas ruins, você vai fazer o oposto, você vai pensar na luz, você vai pensar nas coisas boas. Por quê? Mais uma vez, você vai trazer para a realidade. Essa pessoa com a qual você relacionou é uma pessoa como todas as outras. Ela é luz e sombra. Ela tem lados positivos que te fizeram chegar até ela, e ela tem lados negativos que te fizeram se afastar dela, ou que geraram brigas. E tenha em mente o seguinte: essa pessoa, outras pessoas que você já teve e outras pessoas que você virá a ter, todas elas terão luz e sombra. Porque a gente normalmente deixa um relacionamento e aí vem dois pensamentos, né? Ou que você jamais encontrará alguém tão bom, ou que todo mundo que você encontrar no porvir será ruim. Não. A pessoa que você encontrará será igual no sentido de dualidade, tá? Será igual à anterior e todas as outras, porque todos nós temos luz e sombra. Então, se você está indo buscar um outro relacionamento achando que será perfeito dessa vez, é ilusão, é pura ilusão. Portanto, o relacionamento tem que estar acima da dualidade, acima do que é bom e ruim, porque luz e sombra todos temos. Nós temos que ver é o amor, o quanto eu amo essa pessoa, o quanto eu admiro essa pessoa, entende? Isso eu estou falando para os demais que virão, né? Mas para esse que terminou e que está te fazendo sofrer, não ressoe. Segundo, pense sempre na dualidade da pessoa. Se o seu pensamento é da luz, você vai pensar na sombra. Se o seu pensamento é da sombra, você vai pensar na luz. A outra coisa que você deve fazer é perdoar. Ah, Ana Paula, todo mundo fala isso de perdoar, mas é tão difícil. É porque não te explicaram o que é perdão. Perdão não é um sentimento. Não é. Perdão é uma decisão. Ou seja, eu posso estar extremamente magoada e triste e sofrendo ainda, mas decidir perdoar. O que é perdoar?
vem de perdonare, é doar completamente, completamente, totalmente, né? Perdoare, doação. Então eu quero doar totalmente. Se eu dou, não depende do merecimento da outra pessoa. Quando eu perdoo, eu estou dando um presente. É uma decisão da vítima, né? Dar ou não. É um presente que eu decido dar a outra pessoa, independente se ela merece ou não. Não é desculpa, porque desculpa é tirar a culpa. Quando você perdoa, você não está tirando a culpa da outra pessoa. Sim, a outra pessoa pode ter te magoado, pode ter feito coisas que não são nada legais. E você vê isso claramente. Sim, ele errou comigo. Sim, isso doeu e ainda continua doendo. Porém, eu decido, é decisão, eu decido dar a ele o perdão. O perdão não depende da outra pessoa assumir a sua culpa. A outra pessoa pode jamais ter assumido que errou, jamais ter te pedido desculpa e ainda assim você decide perdoar, doar completamente esse presente para outra pessoa. Por quê? Isso não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Lembra daquele ligamento que eu falei para você? Que a gente continua energeticamente ligado a outra pessoa? Por quê? Quando eu não perdoo, eu quero ainda uma retratação da outra pessoa. Eu quero uma punição da outra pessoa. Eu quero um pagamento da outra pessoa. Vamos pensar, vamos fazer uma comparação para ficar mais fácil. Vamos pensar em perdoar a dívida. Alguém me pediu um dinheiro emprestado, eu dei, e essa pessoa não me pagou e não me deu nenhuma satisfação. Quando eu perdoo a dívida, eu sei que saiu algo de mim, eu sei que esse algo está com a pessoa, eu sei que essa pessoa não me devolveu, não deu satisfação, mas eu digo assim, quer saber? Esse dinheiro para lá. Mudou o fato de ter saído de mim? Não. Mudou o fato da outra pessoa não ter dado nenhuma satisfação? Não. Mas eu decidi deixar para lá. Deixar para lá é não querer, no caso perdoar, né? É não querer o pagamento. Ou seja, eu decido que eu já não quero mais nada dessa pessoa. Entende? Eu perdoo a dívida. Eu dou completamente esse dinheiro para essa pessoa. Eu dou completamente tudo para essa pessoa. O meu amor, entendeu? A minha compaixão, sem querer nada de volta. Porque quando eu faço isso, eu desligo, porque enquanto eu não perdoo, tem uma energia ruim saindo daqui e uma energia, eu quero que volte outra energia de lá, eu quero que volte um pagamento, eu quero que volte um pedido de desculpa, eu quero que volte alguma coisa. Quando eu perdoo, eu digo, eu já não quero mais nada. Eu quebro, eu começo a quebrar esse ligamento dessa energia que ainda me prende a outra pessoa. Tem duas técnicas que eu vou dar para vocês para facilitar esse desligamento e provocar esse divórcio, né, energético. A primeira é o Ho Oponopono. É você mentalizar essa pessoa, vou falar um nome qualquer aqui, tá? Sei lá, Manuel. Manuel, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E repetir isso algumas vezes, né, durante o dia, por alguns dias. Até você, no início, pode parecer falsa essas palavras que você vai dizer. Não tem problema nenhum. Com o passar do tempo, você vai perceber que ela se torna cada vez mais verdadeira dentro do seu coração, cada vez mais verdadeira. Então, o Ho Oponopono é uma excelente técnica para esse divórcio espiritual. Uma segunda técnica é a técnica da mentalização, da imaginação. Eu não falei para você desses filamentos que tem, que te ligam a outra pessoa? Você vai fechar os seus olhos e vai mentalizar essa energia, né? Esses filetes de energia que te prendem a outra pessoa. E você vai mentalmente retirando, imaginando aquilo saindo de você, essa energia saindo de você, essa negatividade, essa dor, essa culpa, tudo isso saindo de você, saindo. E você imaginando realmente a outra pessoa indo. Quando você corta, né, a outra pessoa vai. E você vai se desligando, você se sente esvaziando disso. E aí, o que sobra?
sobra ainda a sua ferida, que você reconhece que existe, sim, aquilo te magoou. E aí você vai cuidar exclusivamente de você, da sua ferida. E aí você pode fazer o Ho'oponopono para você. Ana Paula, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Porque nós temos 2 centros de controle, né? O ego e a nossa centelha divina. O ego é aquele que se machuca, que causa dor ao outro e a si mesmo. A centelha divina não, é a nossa parte de Deus. Então imagine esse Ho'oponopono para você sendo feita por essa centelha divina que te ama, essa parte de Deus que existe em você. Dizendo para esse ego aqui, né, que feriu e que foi ferido: Ana Paula, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Essas 3 técnicas, gente, vão fazer você se curar, perdoar. E aí podem acontecer 2 coisas. Ou você se refaz completamente e parte saudável e feliz para um novo relacionamento. Ou esse relacionamento com essa pessoa se cura e pode haver até um retorno, uma reconciliação. Façam isso. Testem. Não acreditem em mim, não. Testem. Porque eu tenho certeza que vocês ficarão energeticamente mais saudáveis, fisicamente mais saudáveis, mais felizes. E não só esse relacionamento vai se curar, como todos os relacionamentos à sua volta vão se curar, vão ser mais felizes e saudáveis. Um grande beijo, um abraço fraterno muito apertado. Eu amo vocês.